Queridos, é um prazer estar aqui essa noite para trazer uma palavra. E eu creio que Deus vai falar conosco, porque o pregador é aquele que também Deus fala. Não fala só com você, fala com a gente também. E hoje de manhã eu preguei sobre duas coisas importantes que antes de começar a pregação, eu falei. E que eu quero ensinar você essa noite a entender isso. Que um dia eu também entendi. Um dia eu também tinha dificuldade nessa área. A primeira coisa é você ter fé, acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. A segunda coisa é você obedecer aquilo que mandar o teu Deus fazer, o meu Deus fazer. São duas coisas que, se você entender, você vai ter a provisão de Deus na sua vida. Primeiro, ter fé, e segundo, obedecer a Deus. Quem obedece a Deus e tem fé, jamais vai passar luta e dificuldade que não vai ter vitória. A luta e a dificuldade vai vir, meu irmão. Não tem como. Eu queria muito chegar essa noite aqui e dizer assim para você, querido, você não vai passar luta, não vai ter mais tribulação. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Porque a caminhada com Deus nos coloca em situações para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E para mim amadurecer e para mim crescer, como que funciona, pastor? Passando por dificuldade e por luta. Ou seja, saindo do comodismo, saindo do nosso o normal que a gente vive, do nosso cotidiano, para dizer assim, ei, peraí, Deus está me dando uma chacoalhada, porque eu preciso mudar nessa área. E nós temos aqui uma palavra profética desse ano. O ano de quê? De vencer. E aí eu falo para você, muita gente diz assim, é o ano de vencer, eu vou vencer, mas acha que vencer é vencer a igreja. É a igreja que vai vencer. Não, quem tem que vencer é nós. Você tem que entender que você é a igreja. A igreja não é esse prédio, a igreja não é o alto-falante, a igreja não é esse telão. A igreja somos nós, eu e você. Então, para a igreja vencer, para a igreja crescer, para a igreja se expandir cada dia mais nesse alto vale, nós temos que vencer. Porque através de tudo que nós vencemos, aquilo que nós conquistamos, nós vamos fazer o que com isso? Nós vamos crescer, nós vamos ter maturidade, e com essa maturidade, a gente vai conseguir o quê? Fazer com que a igreja cresça junto. Porque quando a gente cresce, a gente faz com que a igreja ela se expande. Por isso que a gente fala, a igreja não é aqui dentro, a igreja é lá fora. Por isso que é tão importante o LGF, porque o LGF é a igreja nas casas. É onde você pode convidar uma pessoa, onde você pode levar a igreja para o bairro, para aquela rua, para aquele local onde muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. Essa é a importância do LGF. Essa é a importância de você fazer parte do LGF. E já para começar, eu quero dizer para você, se você ainda não faz parte do LGF, no final do culto, procure o pastor Manolo, qualquer pastor aqui, que a gente vai ajudar você, para que você possa fazer parte do LGF em 2020. Você vença nessa área também. Talvez tem pessoas aqui que dizem, mês que vem eu vou para o LGF. Semana que vem eu vou, mas não vai nunca. Então vença nessa área, diga assim, a partir de hoje eu vou participar do LGF, eu quero ter essa comunhão, eu quero viver o corpo de Cristo junto com as pessoas, eu quero viver junto com uma família. Que o LGF é uma família, onde todos são caminhados a estar com Cristo Jesus. E nessa palavra de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22, do versículo 1 ao 19, que eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu não tenho dúvida disso. Gênesis 22, do 1 ao 19. Vamos lá? Posso ler? Amém? Gênesis 22, 1 ao 19 fala assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus, tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o lá como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado.
No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe, e disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho, Isaque, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou uma faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor clamou, chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque até hoje se diz: o monte do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor clamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me abençoou. Então voltou Abraão aos seus servos e junto partiram para Beceba, onde passou a viver. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela oportunidade de ouvir a tua voz. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Que não seja eu pregando, ou eu passando a palavra, mas que seja o Senhor através da minha vida. Que jamais eu suba em cima desse altar, se não seja com a tua presença. E que a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, possam receber essa palavra e possam estar, Pai, diante do teu trono, entendendo, Pai, qual é o sacrifício realmente que Isaque, seu filho, o único filho de Abraão, que ele não teve medo, Pai, de entregar no monte para o sacrifício. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Querido, o tema da mensagem de hoje: o dia em que Deus pediu o impossível. Se você parar para pensar e analisar, talvez você já ouviu essa passagem, talvez você já fez essa pergunta, como eu fiz uma vez lá atrás, há muito tempo atrás, que eu ainda estava começando a caminhada com Deus. Porque um dia eu falei assim para mim mesmo: eu não sei, se Deus pedisse para mim pegar uma das minhas filhas e sacrificar, eu não sei se eu faria. E eu falei isso para o pastor Samuel. E ele disse para mim assim: Deus não vai pedir isso para ti. E sabe por que Deus não vai pedir isso para mim nem para você? Você sabe por quê? Porque Deus já é o sacrifício. Jesus, ele já fez isso por mim e por você. Então hoje não é mais necessário você pegar o seu filho e sacrificar, porque ele foi o cordeiro. Ele foi o cordeiro por mim e por você. Então hoje você não vai precisar pegar o seu filho, o seu único filho talvez, para sacrificar. Mas talvez o seu Isaque seja algo que ainda te amarra. Talvez o seu Isaque seja algo que ainda te prende. Eu não sei. Essa noite Deus vai falar com você, eu não tenho dúvida disso. E Deus vai mostrar, e a gente vai orar sobre isso, e Deus vai trazer a revelação. Mas eu queria falar um pouquinho de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi lembrado como o pai da fé. Um cara que teve fé, um cara que teve persistência, um cara que foi chamado, mas não desistiu do chamado dele. E qual era a origem de Abraão? Ele nasceu em Ur, na Mesopotâmia, atual Iraque.
por volta de 2000 anos antes de Cristo. O chamado divino de Abraão, Deus o chamou para deixar sua terra, você sabe da história, deixa a sua terra, a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E isso é muito interessante porque Deus não foi específico como ele foi nesse momento. Mas naquele dia, Deus falou assim, deixa a tua terra, a tua parentela e começa a ir, que no caminho eu vou mostrar o lugar, eu vou mostrar onde é para você ir. Ou seja, Deus primeiro fez assim, ó, ei, Abraão, saia, te movimenta. O próximo passo que eu vou te dar, a próxima decisão eu vou te falar. E a promessa, Deus prometeu a Abraão que farei ele uma grande nação. E abençoaria, tornando o pai de muitos povos, uma promessa que se cumpriria através do seu filho Isaque. A fé e a obediência. Sua vida era um exemplo de fé, como um teste de sacrificar seu filho Isaque, a obediência a Deus, mesmo diante de grandes desafios e incertezas. E o significado, porque Abraão não se chamava Abraão. Ele era Abrão. Mas Deus trocou o nome dele. Porque ele era o quê? Ele era pai de multidões. Ele era o amigo de Deus. Por isso que o nome dele se tornou Abraão. O exemplo dele nos inspira ao quê, pastor? Primeiro ponto, confiar em uma ordem direta, específica e desafiadora. Olhe lá no versículo 2. Disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá, um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça como sacrifício. Deus, ele não dá sinais. Deus, aqui, ele é específico e direto. Ele não dá uma direção à prestação, ou seja, ele dá especificamente o que é para Abraão fazer com seu filho. E o mais importante aqui ainda, é que ele lembra para Abraão, que lá atrás, Abraão disse assim, ei, eu vou ser pai de multidão, mas eu não tenho filho. E Deus deu um filho para ele, o único filho. E Deus lembra para ele, ei, pega o teu único filho, aquele que tu ama, e leva ele para o sacrifício. Olha que coisa louca. Deus dá um filho que ele tanto pediu. E de repente Deus diz, agora tu leva o teu filho e entrega ele para mim como sacrifício. Se fosse eu e você, o que nós pensaríamos? Talvez. Será que nós íamos obedecer? Será que nós íamos obedecer? Será que nós íamos ficar confusos? Qual seria a minha e a sua reação? Mas esse homem, ele tomou o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem ele amou, e ele não duvidou da palavra de Deus. Ele teve fé, ele obedeceu, ele preparou tudo. Ele não reclamou, ele não chamou a sua esposa Sara, ele disse, olha, estamos com um pepino, o que nós vamos fazer? Não, ele tomou aquilo que era para fazer, ele sabia que era ele que tinha que fazer. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente quer terceirizar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Muitas vezes a gente quer passar para os outros. Tem muita gente que vem para a gente, no atendimento pastoral, no aconselhamento, tanto aqui como no Tributo Central, como em Pouso, como em qualquer lugar, com um grande problema. Mas ela quer que o pastor resolva o problema dela, e ela quer que o pastor diga o que ela tem que fazer. Ei, eu não vou dizer para ninguém o que ela tem que fazer, eu vou dizer para a pessoa que ela tem que buscar em Deus. Eu nunca vou dizer para uma pessoa, te separa. Ela tem que buscar em Deus. Eu vou dizer para ela, ore, busque. Eu posso te dar uma direção, eu sempre dou duas direções. Se tu ir por esse caminho vai acontecer isso, e se tu ir por esse vai acontecer aquilo. Agora você decide o que você quer. Nós não decidimos a vida de ninguém. Deus deu uma direção, meu irmão. Se Deus constituir um casamento, onde está escrito que nós temos que se divorciar? Se Deus mandou nós construir uma família, onde está escrito que uma família tem que ficar sem pai, os filhos têm que ficar sem pai ou sem mãe? Aonde? Então a direção de se separar já não existe. Sabe, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Vocês estão tudo com uma cara meio assustado para mim. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que andar naquilo que Deus está falando com você. E sabe quando Deus fala com você? Geralmente é quando aquilo que Ele fala e você não quer fazer.
E muitas vezes você ora e pede para Deus, mas chega um ponto que Deus não responde mais. Aí você diz, não, Deus se aquietou, Deus não falou mais nada. Claro que Ele não vai falar, porque Ele já falou 1000 vezes para você o que você precisa fazer, e você não faz. Quando Ele para de falar, meu irmão, pode ter certeza que aquilo que você não quer fazer é aquilo que você tem que fazer. Porque Ele não vai falar mais. Ele já falou. Deus não vai ficar sendo chato, falando contigo toda a vida a mesma coisa. Deus deu uma direção para Abraão. Uma só. E Abraão foi lá e fez. Segundo ponto. Continuar firme durante o processo. Olhe lá no versículo 7. Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, responde Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, o Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Meu irmão, aqui é um momento mais crucial da vida de uma pessoa, quando Deus dá uma direção, quando eu preciso fazer algo, mas alguém no meio do caminho ou faz uma pergunta ou faz um questionamento. Aprenda uma coisa, quando você toma uma decisão de fazer algo, que Deus está mandando você fazer, é com todo mundo assim. Você tomou uma decisão, Deus está com você, mas o que vai acontecer? Vai dar tudo certo? O diabo vai se levantar tomando uma decisão também de fazer com que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas o diabo vai descer lá com um tridente para falar com você. Não, meu irmão, ele vai colocar pessoas para te desanimar, para dizer que não adianta, para dizer que ela já tentou fazer e não deu certo, para dizer que a vida é assim mesmo. É assim. Naquela caminhada onde Abraão estava com a fé, quando ele fala para o seu servo, para os dois servos, olha, fica aqui, porque nós vamos adorar, nós logo voltaremos. Abraão não deixou um pingo de dúvida que Deus ia prover. Mas o seu filho perguntou, pai, eu sei o que é um holocausto. Precisa ter um animal. O senhor tem a lenha, o senhor tem a faca, o senhor tem o fogo. Mas cadê o cordeiro? O que vai acontecer? Abraão olha para ele e não dá, só diz assim, Deus vai prover. E os dois continuam caminhando a direção do local aonde aconteceria o holocausto, ou seja, o sacrifício. Nesse momento, muita gente deixa de obedecer quando alguém começa a fazer perguntas. Entenda o propósito de Deus. Provação não é destruição. Vou falar de novo. Provação na minha e na sua vida não é destruição. Provação é crescimento. Provação é maturidade. Provação é você subir de nível. Uma escala para chegar mais perto de Jesus. Isso é provação. Tem muita gente que diz assim, provação, é castigo. Provação é destruição. Não. Provação não é castigo, provação não é destruição, provação é para que você melhore. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Por isso que Deus dá provação na nossa vida. Irmão, Deus ele precisa nos chacoalhar, para que a gente acorde e entenda que a gente não pode, não deve ficar parado e se lamentando das coisas que acontecem na nossa vida. Deus ele precisa nos chacoalhar para que a gente entenda que a gente está dentro de uma igreja e que a gente precisa crescer espiritualmente, que a gente não pode estar com o mesmo mimimi, passa ano, deixa ano e vira ano e você com a mesma dificuldade. Sempre falando das mesmas coisas, sempre reclamando das mesmas coisas. Pessoas que reclamam da esposa, pessoas que reclamam do marido, mas não muda. Eu era assim. A Nilzete que é errado. É ela? Outra lemoa teimosa. Quer temar tema que a Nilzete. Teimoso era eu que era errado. Aí falava para os outros, reclamava para os outros. Reclamava para quem não podia reclamar. Aí sabe o que o mundo fala? É assim mesmo. Fica tranquilo, lá em casa é a mesma coisa. Mas quando você começa a andar com Deus e você começa a dizer assim, ei, não é a Nilzete, é o Luciano que precisa mudar. Não é as minhas filhas que estão erradas, é eu que tenho que ser um pai de verdade. E aí as coisas começam a mudar na sua vida. Essa é a verdade.
E aí vem o teste do coração. Deus não queria a morte de Isaac. Pode ter certeza disso. Porque Deus deu Isaac para Abraão. Mas ele testa a prioridade no coração de Abraão. Como ele testa no meu e no seu coração também. Qual é a prioridade do seu coração? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Deus está testando Abraão nessa área. A posição é temporária, ou seja, a provação, a dificuldade, ela é temporária na minha e na sua vida. Mas eu preciso vencer. Porque senão ela se torna para a vida eterna. Ela não vai sair da sua vida. Porque se eu não vencer, eu vou ficar o quê? Patinando naquela situação. Isso faz o quê? Faz com que um crente ele se torne o quê? Frustrado dentro da igreja. Porque ele vai dizer assim, pastor, eu vou no LGF. Pastor, eu fiz o curso de maturidade. Pastor, eu fiz o 30 semanas. Pastor, eu não falta um culto, mas a minha vida não muda. Não vai mudar, meu. Porque cada coisa que você fizer, se você não mudar, você dentro de você não vai mudar. O 30 semanas, ele ajuda, ele pode mudar a sua vida, mas você precisa dizer assim, eu quero mudar. E já quero avisar para vocês, em março começa 30 semanas, então fique ligado para a sua inscrição. Vai ser assim, para ter vaga. Então, fique ligado que vai estar no aplicativo para você fazer a sua inscrição, não perca. Adoração no meio da dor. Antes de subir ao monte, Abraão disse aos seus servos, vou adorar e logo voltarei. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. É fácil adorar a Deus quando a gente está apanhando? Estão todos se fazendo de louco, como diz o pastor, né? É fácil ou não é? Claro que não é. Eu seria um hipócrita dizer para vocês que é fácil, não é fácil. Mas a gente consegue. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente consegue. Dar graças a Deus, dizer, Senhor, obrigado. Porque só assim a gente vai vencer as nossas lutas. Quanto mais você reclamar, quanto mais você murmurar, quanto mais você achar defeito na vida dos outros, quanto mais você disser que você não tem culpa, mais vai ser difícil para você. Essa é a realidade. Você precisa ser igual a Abraão, dizer assim, ei, Deus vai prover, eu vou mudar. Vai acontecer. O não de Deus não é para sempre. O não de Deus, muitas vezes, é um livramento para a nossa vida. Sabe aquela história, muitas vezes eu estou orando por muita coisa e Deus não dá aquilo que eu quero, porque Deus está dizendo, ei, isso aqui não vai te agregar em nada. Isso aqui não vai te ajudar, isso vai te atrapalhar, isso vai te desviar da presença minha, então tu não vai receber. E eu não posso ser um menino mimado de ficar assim choramingando, dizendo assim, eu quero. Não é assim que funciona. Porque muitas vezes aquilo que eu quero, na minha casa, na minha família, não é aquilo que Deus quer para mim. Vou começar. Qual é o Isaac que você precisa entregar essa noite para Deus? Eu vou dar a oportunidade para você. Eu tenho que entregar um Isaac esse ano. Eu, pastor. Não está sendo fácil. Mas Deus proverá. Eu não tenho dúvida disso. E sabe o mais importante disso? É que Deus dá o tempo certo para nós. Quando você começa a sentir paz e entregar o seu Isaac, é sinal que você está no caminho certo. Mas você não pode deixar passar o time, como nosso pastor Samuel sempre fala. Você não pode perder o tempo daquilo que Deus está mostrando para você e dirigindo você a fazer. Porque se você perde o tempo, passou. E você tem que remar tudo de novo. A firmeza, a prioridade ao Criador. A firmeza vem quando você entende que Deus deve estar no centro, não as bênçãos que Ele te dá. Deus sempre tem que estar no centro da sua vida, não as bênçãos que Ele te dá. Primeiro é Deus em todas as coisas. Meu irmão, não importa o que você é,
Você pode ser um grande empresário, um cara bem sucedido. Você pode ter muito dinheiro, meu irmão. E não tem nada errado de você ter. Mas se Deus não tiver em primeiro lugar na sua vida, alguma coisa você vai perder. Pode ter certeza disso. Eu sou um cara que eu nunca fui apegado a dinheiro. A minha mulher ainda, a minha esposa, é que às vezes ela cuida muito de mim nessa área, porque eu não sou apegado a dinheiro. Eu sou daquele tipo que, assim, se eu tiver um lugar e eu quero dizer assim, eu estou passando fome, eu não, que leva. Eu sou daquele tipo, se eu tiver em algum lugar e eu olhar uma coisa que eu gostei, eu quero comer, eu não me importo o preço. Eu vou lá, compro e como. A minha mulher olha para mim, tu é doido. Não sou doido. Eu gostei e vou levar. Eu vou no mercado, meu irmão, às vezes eu nem olho o negócio lá. Eu boto no carrinho. Eu não sou rico. E não ganho um monte de dinheiro por mês. Mas não falta dinheiro no meu bolso, na minha casa. Porque eu não sou apegado no dinheiro. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Acho que Deus está mandando falar. Talvez alguém precise ouvir. Abraão não foi apegado nem no filho, que ele amava. Mas ele disse, eu vou ofertar. Eu vou oferecer como sacrifício. Já pensou, meu irmão, aquele homem pega aquela faca, levanta. E quando ele levanta, nos 47 do segundo tempo, o anjo berra, para! E ele ia fazer, meu irmão, não tem dúvida que ele ia fazer. O pastor Mandolê ia fazer ou não ia? Ele ia fazer. E o anjo diz, agora para, porque agora eu vi de verdade que tu tem um coração e tu me ama, e tu me obedece. Tem muita coisa na nossa vida que a gente não deixou ir até o final. E a gente desistiu no caminho. E a gente perdeu a bênção. Porque Deus ia dizer assim, ei, para, não precisa. Eu só queria ver o teu coração. Já aconteceu comigo isso. Deus como provedor. O termo provedor. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Esse nome surgiu quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. O sustento físico refere-se a um fornecimento de alimento, roupa e abrigo. Um exemplo clássico disso é o maná fornecido aos israelitas no deserto. Você lembra da história? O povo do deserto começou a caminhar. Mas todo dia Deus mandava o maná. Todo dia tinha uma coluna de fogo à noite para esquentar. E nuvens para dar sombra para eles caminhar, porque era muito quente. Não faltava comida. A sandália não gastava. A roupa não ficava velha. Porque Deus estava provendo tudo para aquele povo. E eu nunca vi, eu não sei se você já viu. Se você já viu, levante e fale para mim, porque eu nunca vi. Deus prometeu alguma coisa e não cumprir. Você já viu? Eu nunca vi. O que Deus promete, Ele cumpre. E se Deus proverá as coisas para nós, se Ele prometeu, porque muita gente diz assim, pastor, Ele prometeu lá para Abraão, mas não é para mim não, meu irmão, a promessa é a mesma, não mudou nada. A promessa que Ele deu a Abraão, que foi passando para Isaac, para Jacó e para José, está em nós. E vai estar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Essa promessa não termina. Olha para a pessoa e fala assim, ei, a promessa não termina. Você entendeu? Diga para outra pessoa do outro lado. A promessa de Jesus lá em Mateus 6, 31 e 33 fala assim, orientando a não andar ansiosos, pois Deus conhece as necessidades humanas. Olha que Mateus 6, 31 e 32 fala, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial, que sabe o que vocês precisam. Ou seja, quem fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, o que vai acontecer, são as pessoas do mundo, são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu e você, que conhecemos Jesus, que conhecemos um Deus,
que provê todas as coisas, nós não se preocupamos com isso. Porque nós temos a certeza que Deus vai prover. Talvez você está aqui nessa noite e você está passando por uma luta muito grande. Eu não sei, meu irmão, qual a área da sua vida que está sendo difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite, diante desse altar, Deus vai prover aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando, aquilo que você está declarando. Mas você precisa ter fé. Senão não vai acontecer. Você não pode olhar para trás. Você não pode parar no caminho. Você não pode desistir. Você não pode deixar um ponto de interrogação entrar na sua mente. Você precisa caminhar. Você precisa olhar para Jesus e dizer assim: eu sei que Deus vai prover na minha vida. O milagre vai acontecer. Amém? Provisão espiritual. A Bíblia apresenta Jesus como a provisão máxima de Deus para a nossa salvação, da humanidade, suprindo a necessidade e o perdão e a vida eterna. Ou seja, a Bíblia, ela apresenta Jesus como o suprimento, como a direção. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade de hoje mudar a nossa vida agora, nesse segundo. Agora. Você pode pedir perdão, se arrepender do que você fez e dizer assim: Senhor, me perdoa. E você pode começar uma nova história na sua vida, agora. Sabe, meu irmão, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, pastor, tu fala assim, mas tu não sabe da minha vida. Meu irmão, não importa, vira essa página e começa uma página nova. Não importa quem você era, não importa o que você fez. Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. Você sabia disso? Não importa como você chegou por aquela porta. Eu cheguei por aquela porta, nem era aquela, era essa aqui no meio, em 2011, arrebentado, meu irmão. Destruído. E eu não tenho vergonha de falar isso. Casamento destruído, família destruída. Vontade de fugir, de sumir. Mas alguém me acolheu. Cuidou de mim. Mas eu obedeci. Não adianta alguém acolher você, querer cuidar de você, mas você não fazer aquilo que a pessoa disser para você fazer. Eu já falei isso 1000 vezes aqui, mas vou falar mais uma vez, porque tem muita gente aqui que não escutou. Muitas vezes eu já tenho com o pastor Samuel, um homem de Deus a quem eu tenho um carinho enorme, a quem... Cara, se falar mal dele, vai arrumar encrenca comigo. Eu não aceito. Um homem com caráter intocável. Mas quantas vezes eu sentei com ele, ele foi duro comigo. E era preciso. E eu saía chorando. Porque a gente não quer ouvir o que machuca. A gente só quer ouvir coisa boa. A gente só quer ouvir elogio. Quando o couro começa a comer nas costas, a gente começa a dizer assim: mas não precisa de tanto assim. Eu saía chorando, ia para casa, mas na metade do caminho eu dizia assim: mas eu preciso. Só assim eu vou mudar. E a direção que ele dava, meu irmão, eu não deixava para fazer no outro dia. Se eu pudesse fazer naquele dia, naquela hora, eu fazia. E quanto mais eu fazia, mais a minha vida mudava. Quanto mais eu fazia, mais eu via Jesus dentro de mim. Quanto mais eu fazia, mais alegria acontecia na minha vida. Quanto mais eu fazia, mais eu via o meu casamento mudando e a minha família mudando. Porque alguém estava me ajudando. É como eu falei ali. A gente quer o milagre, mas a gente não quer Jesus. A gente quer mudar a vida, mas a gente não quer morrer para nós. A gente sempre terceiriza, jogando a culpa para os outros. Todo mundo tem culpa, menos nós. E aí não funciona. Responsabilidade humana. Essa palavra também instrui que o ser humano deve ser um canal de provisão para a sua própria família. E aí eu vou para os homens, como eu falei hoje de manhã. Em 1 Timóteo 5:8 fala assim:
Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aqui vem o papel do homem na casa. Se você não cuida da sua família, se você não cuida da sua esposa, você negou a fé. Porque você está dentro da igreja. Você está ouvindo a palavra todo domingo. Você está na LGF toda quarta-feira e você está ouvindo que você é o cabeça da sua casa, homem. Mas você terceiriza. E passa o papel para a mulher. Não, o papel é seu. Você tem que bater no peito e dizer assim, é eu que vou fazer. É eu que vou mudar a história da minha casa e da minha família. É eu que vou ser o primeiro a entregar o meu Isaac. Não é a minha mulher que tem que entregar o Isaac dela. Se eu ver que dá certo, daí eu vou fazer. Não, é você, irmão. A unção está na sua vida. É você que vai derramar a unção de Deus direto do trono dele na sua casa, quando você tomar posse daquilo que Deus falou para você. Não terceiriza. Não passe a bola para os outros. Faça, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Seja um Abraão de verdade. Que não murmurou, que não reclamou, mas que obedeceu. Até o último segundo. Não duvidou da palavra de Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua casa, negligenciou. E é pior que um descrente. Tem coisas na nossa vida que eu não preciso ser crente para fazer. Amém? Tem atitudes na nossa vida que eu não preciso nem ser crente para tomá-las elas. Converter uma pessoa, trazer ela para a igreja, ganhar ela para Jesus, colocar ela no LGF, ajudar ela a crescer. Deus faz. Mas quando a pessoa tem um caráter distorcido, não é fácil. Vai ter muita luta. Porque a pessoa vem lá do berço, lá de quando era pequena. E não é culpa da pessoa. Ela vem de lá, olhando coisas erradas, e vendo coisas erradas, vendo a sua mãe fazer coisa errada, vendo o seu pai fazendo coisa errada, e isso transforma o caráter dela numa pessoa igual o pai e a mãe. E aí muda esse negócio. Por isso 30 semanas. Meu irmão, a gente pega, não é fácil. E tem gente que corre. Muitos correram. Não aguentaram o repuxo. Mas pergunta aqui para quem ficou, o que Deus fez na vida deles. Teve um momento aqui, no sábado, que a gente tem não vou falar muito, a gente tem um momento no sábado, eu tive quase que chavear as portas, tudo, passar o cadeado, pastor Manolo, que estava tudo querendo correr. Era só os olhos desse tamanho assim, ó. E aí eu chamei tudo aqui para frente, vem cá, eu quero orar por vocês. Está aqui, alguns estão aqui, pode dizer. Porque o mundo espiritual, eu estou vendo o mundo espiritual, o diabo está querendo destruir aquilo que Deus quer fazer. E eu orei por eles tudo assustados, voltaram para a cadeira e conseguiram vencer. E hoje eles dão glória a Deus, aleluia, porque aconteceu. Mas o que o diabo fez? Queria que eles fugissem. Estava que nem eu quando fui no face a face, né, Jais? Eu queria pular um muro e ir embora, na sexta-feira, em outra igreja. Olhei a altura da cerca, eu digo, se eu botar o pé aqui, ali, eu pulo e vou embora, eu não quero saber disso aqui. Não é assim, meu irmão. Aí você olha para nós e diz, não, mas, querido, não... todo mundo começa do zero. E aí daquele que não começar do zero? Aí daquele que achar que é alguma coisa e quer começar por cima? Sabe qual é o primeiro ministério da Igreja Vida? Você já aprendeu isso? O que é? Você não sabe qual é o primeiro ministério? Pastor Manolo, tu não ensinou eles? Pastor Manolo, tem que ensinar, cara. O primeiro ministério da Igreja Vida é a vassoura, meu irmão.
É a pazinha de juntar lixo. Assim que nós começamos. O culto rodando e eu lá no estacionamento, o Manolo na rua, com o colete e buscando coisa, a pastora Lu e a pastora Anisete limpando gente que vomitou na hora do culto, criança cuidando de... Assim começa. E aí tem gente que já quer... Não funciona. Aqui não funciona. Já quero deixar claro para você. Aqui começa o ministério na vassoura. Que se você for bom na vassoura, você vai ser bom no resto. Né, pastor Manolo? Se você for bom na vassoura, cara, vai rolar tudo. Aí depois, tá tudo certo. Agora, se você não for bom na vassoura, eu sinto muito te dizer, mas não vai dar certo. Não vai rolar. Nós queremos te ensinar. Nós queremos fazer uma igreja de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, quando as pessoas entregam o seu Isaac, elas vão contagiar outras pessoas. Essa história de Abraão foi lá atrás, há quantos anos, mas até hoje, ela impacta a minha e a sua vida. Por quê? Porque ela chama atenção. Você tem que impactar onde você trabalha. Você tem que impactar aonde você mora. Você tem que chamar a atenção das pessoas naquilo que você faz. Alguém tem que olhar para você e dizer assim, é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Está pesado, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e disse, pastor, quando é que tu vai para o Legendário? Eu disse, uma hora eu vou. Eu disse, mas não vou não, vocês vão me judiar demais. Aí ele olhou para mim e disse, mas tu judeia nós, toda a vida que tu vai pregar lá, tu bate em nós? Eu disse, então vocês querem se cobrar? Querido, eu falo assim, porque eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês, em 2026, possam bater no peito e dizer assim, é um ano de vencer de verdade. Eu não quero virar o ano de 2026 do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero entregar meu Isaac.